A realidade que eu quero tratar com vocês nesse papo que nós vamos ter a partir de agora é sobre o seguinte tema, tá? É mais sistemas e menos metas. Isso, a princípio, pode até parecer, de certa forma, contraditório, né? Por quê? Porque você está aí na sua casa, você tem o seu plano de estudos, você sabe que você precisa trilhar um caminho de estudos, mas você esteja se apegando ao conceito de metas de uma forma equivocada. Como é que eu posso trazer isso para vocês de uma realidade mais clara, tá? Bom, mais sistemas, menos metas. Vamos pensar aqui, ó. A gente viveu a Copa do Mundo recentemente, né? Então, um momento aí de acompanhar o que os times de futebol estavam fazendo. Note que nós tínhamos diversos times participando da Copa do Mundo, dentre eles o Brasil, e o que nós tínhamos de comum entre eles era justamente o fato de que todos, sem exceção, desejavam ardentemente o campeonato, ou seja, desejavam se tornar campeões da Copa do Mundo. No caso da Copa desse ano, a Argentina se sagrou campeã. Mas o que diferencia a Argentina, a França, que também esteve na final, dos outros times que não conseguiram chegar aonde esses times chegaram? Né? Já que o desejo de todos eles era, sim, obter o título de campeão, por que que uns chegaram e outros não? Então, na verdade, aqui a ideia, a relação que eu quero traçar aqui com vocês é justamente essa. A meta, ela nem sempre ela vai ser suficiente. A meta, ela nem sempre vai ser aquilo que você precisa ter para poder chegar lá. Você tem um objetivo que foi inicialmente traçado. Então, por exemplo, o seu plano de estudos, ele tem lá um momento no qual, por exemplo, você vai ter que estudar direito constitucional. Você tem um outro momento no qual você vai ter que estudar, por exemplo, é, direito administrativo. São metas do seu dia, né? Essas metas elas compõem um sistema que vai fazer com que você chegue lá. A mesma coisa é, voltando para a história do futebol, a mesma coisa é alguns desejarem serem campeões do mundo, mas não cumprirem o passo a passo aquilo que se precisa ser feito para poder chegar lá. Então, o que faz com que você obtenha a aprovação, o seu título, vamos dizer assim, não é o fato de você ter uma meta. Não só uma meta no que se refere a um objetivo final. Então, eu tenho uma meta que é me tornar servidor público de um tribunal, da polícia, de qualquer órgão, tá? Então, a ideia não é essa. A ideia não é que você tenha essa meta, não é que você tenha uma meta de estudos para esse dia, mas que você se concentre num sistema. Que sistema é esse? Aquilo que é pensado para te levar do ponto A para o ponto B. É isso que você precisa ter na sua mente. Como que você vai sair da sua realidade atual, do momento em que você se encontra hoje, para que você, no ano de 2023, se torne um servidor público? O que que você precisa fazer? Então você precisa desenvolver aí na sua cabeça um sistema que esteja atrelado à lógica do seu plano de estudos, mas um sistema que permita fazer com que, independentemente da circunstância que você enfrente, você vai permanecer constante, você vai permanecer perene, sem se distrair, sem olhar para os lados, olhar para trás e pensar: nossa, será que de fato eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Então a ideia é que você se coloque numa situação, num cenário no qual você vai necessariamente buscar alcançar o seu objetivo por meio de um sistema. Como assim, Alvino? Que sistema é esse que você está falando? O sistema ele parte do pressuposto de que você precisa ter uma estrutura que acompanhe a sua rotina. Então você precisa, por exemplo, ter um tempo para descansar. Você precisa ter um tempo
para se exercitar, você precisa ter um tempo destinado para o seu plano de estudos, você precisa de um tempo destinado ao lazer, porque a sua vida é um equilíbrio. De nada adianta você querer correr uma maratona, que são 42 quilômetros e 100 metros, como se você estivesse correndo simplesmente 100 metros. Não é assim que funciona. Você precisa se preparar para que você chegue ao final dessa maratona. Então, o que você que está aí me escutando agora precisa fazer para poder alcançar essa maratona, para chegar dentro dessa realidade dessa maratona? Sua aprovação é a sua maratona. Então, pensem, o que que vocês têm feito hoje que mais tem atrapalhado você? Qual que é a realidade? Qual que é a circunstância? Qual que é a situação que mais te atrapalha hoje a estudar? Bom, eu procrastino muito, tá? Mas qual que é a razão dessa procrastinação? Porque muitas vezes você está procrastinando por quê? Você está evitando algo que para você de certa forma faz mal, ou algo que você não sabe fazer, algo que faz com que você chegue a talvez não querer estudar. Portanto, eu quero que você pense aí, bom, qual que é a minha dificuldade? Cara, minha concentração é pequena, é baixa, eu não consigo me manter muito tempo concentrado. Bom, então o que que a gente precisa fazer para mudar essa situação? Então, vamos fazer. Então, vamos treinar, vamos reduzir esse tempo da sua sessão de estudos para que ela se torne mais palpável. Na medida em que a sua concentração vai diminuindo, você já faz o intervalo. Vamos mesclando isso tudo. Poxa, em vez de estudar, eu fico com vontade de ver uma série, aí eu vou lá, juro que vou assistir um capítulo só e acabo assistindo uns 3, 4 e acabou a tarde de estudos. Então, qual é o sistema que você precisa desenvolver para blindar a sua mente para que você chegue no final do ano de 2023 como servidor público? Então, o que é que você precisa fazer para mudar essa realidade? Portanto, a ideia de hoje é demonstrar para você que, por mais que você tenha uma meta, se tornar servidor público, isso não te diferencia dos demais. O que diferencia é fazer o que nenhum deles faz: estudar, ter uma vida saudável, ter uma vida sustentável que te permita chegar lá no seu objetivo e alcançar aquilo que de fato você tem sonhado ardentemente aí no seu coração. Tá certo? Então, a ideia é que você tenha cada vez mais consciência de que você precisa ter mais sistemas e menos metas. Isso vai fazer com que a cada dia você consiga chegar no seu objetivo e ter a consciência de que você fez o seu melhor e, assim sendo, está mais próximo dessa realidade de se tornar um servidor público. Certinho? Então, em síntese, é isso que eu quero compartilhar com você, essa reflexão, tá? Não se esqueça, mais sistemas, menos metas.